Você já parou para pensar como realmente era o mundo antes do dilúvio descrito na Bíblia? A maioria das pessoas conhece a história da Arca de Noé, conhece o momento em que as águas cobriram a terra e conhece o famoso relato do dilúvio. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Como era o mundo antes que tudo isso acontecesse? Porque, se olharmos com atenção para o texto bíblico, percebemos algo surpreendente. O mundo que existia antes do dilúvio pode ter sido completamente diferente do planeta que conhecemos hoje. A própria Bíblia deixa pistas intrigantes sobre aquele tempo antigo, um período da história humana que parece envolto em mistério, curiosidades e detalhes que muitas vezes passam despercebidos quando lemos as Escrituras. Imagine por um momento um mundo ainda jovem. Um planeta cheio de paisagens vastas, florestas antigas e rios que corriam livres pela terra. Um ambiente onde a humanidade estava se multiplicando rapidamente, formando famílias, comunidades e as primeiras estruturas de civilização. Um tempo em que, segundo o relato bíblico, os seres humanos viviam muito mais tempo do que hoje, alguns chegando a viver centenas de anos. Isso por si só já levanta perguntas fascinantes. Como era viver em um mundo onde as pessoas podiam presenciar gerações inteiras se formando diante de seus próprios olhos? Como era a sociedade naquele período? Como eram as cidades, as relações humanas, o trabalho, a vida cotidiana? A Bíblia menciona nomes, genealogias e acontecimentos que mostram que aquele mundo estava longe de ser simples. Havia desenvolvimento, havia cultura, havia habilidades sendo transmitidas de geração em geração. Alguns começaram a trabalhar com metais, outros desenvolveram instrumentos musicais, enquanto muitos se dedicavam à criação de animais e à agricultura. Aos poucos, o mundo humano estava se expandindo pela terra. Mas existe algo ainda mais profundo escondido nessa história. Ao mesmo tempo em que a humanidade crescia e se desenvolvia, algo também estava mudando dentro do coração humano. O livro de Gênesis descreve um cenário que começa a se tornar cada vez mais sombrio. A maldade começa a se espalhar, a violência começa a aparecer. As escolhas humanas começam a se afastar do propósito original de Deus. E essa talvez seja uma das partes mais impressionantes de todo o relato bíblico. Porque o dilúvio não começa com água. Ele começa com o estado do coração humano. Antes que as águas caíssem do céu, antes que a arca de Noé fosse construída, antes que aquele evento gigantesco mudasse a história da humanidade, existia um mundo inteiro vivendo sua rotina, tomando decisões e caminhando em uma direção que poucos perceberam para onde estava levando. Um mundo que parecia seguir normalmente. Um mundo que crescia, trabalhava, construía, celebrava e continuava vivendo, sem perceber que estava se aproximando de um dos momentos mais dramáticos já registrados nas histórias da Bíblia. E é justamente esse mundo antigo que vamos explorar agora. Porque quando começamos a observar com atenção como era o mundo antes do dilúvio, percebemos detalhes que tornam essa história ainda mais impressionante. Pistas espalhadas nas Escrituras que revelam como viviam aquelas pessoas, como a civilização estava se desenvolvendo e como aos poucos algo começou a mudar profundamente na humanidade. E para entender tudo isso, precisamos voltar ainda mais no tempo e observar como era o ambiente da Terra naquele período, como a vida humana funcionava e por que aquele mundo parecia tão diferente do que conhecemos hoje. E talvez seja exatamente por isso que essa história continua despertando tanta curiosidade até hoje. Porque quando começamos a olhar com atenção para os detalhes do relato bíblico, percebemos que o mundo antes do dilúvio não era apenas um cenário distante do passado. Ele levanta perguntas profundas sobre a própria natureza humana, sobre as escolhas que as pessoas faziam
e sobre como uma civilização inteira pode caminhar em uma direção sem perceber o que está se formando diante dela. Talvez você mesmo já tenha pensado nisso em algum momento. Talvez já tenha lido a história do dilúvio e se perguntado o que realmente estava acontecendo naquele mundo para que algo tão extremo acontecesse. Que tipo de sociedade existia naquele período? Como eram as pessoas, as cidades, as relações humanas? E mais importante ainda, será que existem sinais nessa história que ainda falam com o nosso tempo hoje? Porque, quando começamos a mergulhar nesse tema, percebemos que o relato bíblico não é apenas uma narrativa antiga. Ele carrega reflexões profundas que atravessam gerações. Histórias que continuam despertando curiosidade, questionamentos e, muitas vezes, até um certo arrepio quando percebemos como algumas coisas parecem se repetir ao longo da história humana. E se esse tipo de conteúdo te faz pensar? Se você gosta de explorar mistérios da Bíblia, histórias bíblicas pouco conhecidas e detalhes que muitas vezes passam despercebidos nas Escrituras, então já aproveita esse momento para fortalecer essa jornada de descoberta com a gente. Deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda muito a levar esse tipo de conteúdo bíblico para mais pessoas que também gostam de estudar e entender a palavra de Deus de forma mais profunda. E eu também quero muito ouvir você. Enquanto assiste, comenta aqui embaixo. Você já tinha parado para pensar em como era o mundo antes do dilúvio? Ou essa é a primeira vez que você está refletindo sobre isso? Compartilhar sua visão nos comentários ajuda a construir uma conversa muito rica entre todos que estão acompanhando o vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo que mergulha nas histórias da Bíblia, nos mistérios das Escrituras e no contexto das narrativas bíblicas, já aproveita também para se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos vídeos, onde continuamos explorando detalhes fascinantes da Bíblia que muitas vezes passam despercebidos. Agora, respira fundo, porque para entender de verdade o que aconteceu antes do dilúvio, precisamos primeiro olhar para algo fundamental. Como era o mundo naquele período da história humana. Um mundo que, ao que tudo indica, era muito diferente do que conhecemos hoje. Quando tentamos imaginar como era o mundo antes do dilúvio, quase sempre pensamos nele como uma versão mais antiga do planeta que conhecemos hoje. Mas o próprio relato bíblico sugere algo muito mais intrigante. Ao observar com atenção os primeiros capítulos do livro de Gênesis, percebemos pistas que indicam que aquele mundo poderia ter sido profundamente diferente em vários aspectos, desde o ambiente natural até a forma como a vida humana se desenvolvia. Pense por um momento na Terra recém-formada após a criação. A Bíblia descreve um planeta ainda jovem, cheio de vida, equilíbrio e abundância. Um mundo onde a relação entre a humanidade e a natureza parecia muito mais próxima e intensa do que aquilo que experimentamos hoje. Rios amplos cruzando as terras férteis, florestas densas e antigas se estendendo por grandes territórios, e uma atmosfera que, segundo muitas interpretações bíblicas e estudos sobre o contexto do Gênesis, poderia ter proporcionado condições muito diferentes para a vida. Alguns estudiosos da Bíblia observam que o texto menciona algo curioso nos primeiros capítulos de Gênesis. Antes do dilúvio, o ciclo natural da Terra talvez não fosse exatamente como o que conhecemos hoje. Há passagens que sugerem que uma espécie de névoa ou vapor regava a Terra, mantendo o solo fértil e o ambiente estável. Isso levanta perguntas fascinantes sobre como era o clima daquele mundo antigo. Talvez as estações fossem diferentes. Talvez as tempestades fossem raras. Talvez o planeta tivesse um equilíbrio natural muito mais constante. Imagine viver em um mundo assim, um mundo onde a natureza parecia funcionar em perfeita harmonia,
onde a terra produzia com abundância, os animais habitavam vastos territórios e as paisagens se estendiam por horizontes praticamente intocados. Para a humanidade daquele tempo, esse ambiente não era apenas cenário, era o próprio espaço onde a história humana começava a se desenrolar. E é justamente nesse cenário que a população humana começou a crescer. As genealogias registradas nas Escrituras mostram que as primeiras gerações viveram muito mais tempo do que as pessoas vivem hoje. Homens e mulheres vivendo séculos inteiros, presenciando o nascimento de filhos, netos e até em várias gerações seguintes. Isso significa que as pessoas daquele tempo carregavam consigo uma quantidade enorme de experiência, memória e conhecimento acumulado. Pense no impacto disso. Uma pessoa vivendo centenas de anos teria tempo para desenvolver habilidades, aperfeiçoar técnicas e transmitir conhecimento para muitas gerações. A história não se perderia facilmente. As tradições seriam preservadas com muito mais intensidade. A própria construção da cultura humana poderia ter seguido um ritmo completamente diferente do que vemos hoje. Com o passar do tempo, comunidades começaram a surgir, famílias se expandiram, grupos humanos começaram a ocupar diferentes regiões e lentamente a humanidade começou a moldar o mundo ao seu redor. O texto bíblico menciona, por exemplo, pessoas que se tornaram especialistas em criação de animais, outros que desenvolveram instrumentos musicais e alguns que começaram a trabalhar com metais. Esses detalhes, embora apareçam de forma breve nas Escrituras, revelam algo importante. A civilização humana já estava se desenvolvendo. E quanto mais pensamos nisso, mais impressionante essa realidade se torna. Porque o mundo antes do dilúvio não era um lugar vazio ou primitivo. Era um mundo cheio de vida, cheio de pessoas, cheio de histórias acontecendo ao mesmo tempo. Pessoas trabalhando, construindo, celebrando, formando famílias e desenvolvendo suas próprias formas de viver. Mas ao mesmo tempo em que a humanidade crescia, algo também começava a mudar silenciosamente dentro do coração humano. A Bíblia descreve que, à medida que as gerações avançavam, as escolhas humanas começaram a se afastar cada vez mais do propósito original de Deus. Não aconteceu de uma vez. Não foi algo repentino. Foi um processo lento, quase imperceptível no início. É assim que muitas mudanças profundas acontecem na história. Primeiro, pequenos desvios. Depois, escolhas repetidas. Depois, uma cultura inteira sendo moldada por essas decisões. E enquanto esse mundo antigo continuava sua rotina, enquanto famílias cresciam e cidades começavam a surgir, uma transformação invisível estava acontecendo no coração da humanidade. Algo que, com o tempo, começaria a alterar completamente o rumo daquele mundo. Mas antes de entendermos como essa mudança começou, precisamos observar mais de perto como a vida humana estava se expandindo naquele período. Porque é justamente nesse momento que a história do mundo, antes do dilúvio, começa a revelar detalhes ainda mais surpreendentes. Se essa reflexão sobre como era o mundo antes do dilúvio já te fez imaginar esse cenário de uma forma diferente, uma forma simples de registrar isso aqui no vídeo é escrever nos comentários a frase "Estou entendendo a história". Muitas pessoas que estudam as histórias da Bíblia gostam de marcar esse momento de descoberta, e isso também ajuda a fortalecer essa comunidade que busca compreender cada detalhe das Escrituras. À medida que esse mundo antigo continuava se expandindo, algo muito interessante começava a acontecer com a própria humanidade. As gerações iam surgindo uma após a outra, e o número de pessoas na Terra aumentava de forma constante. A Bíblia descreve genealogias extensas no livro de Gênesis, e muitas vezes essas listas parecem apenas nomes e números. Mas quando paramos para observar com mais atenção,
Percebemos que esses registros revelam algo impressionante sobre aquele período da história humana. Pessoas vivendo centenas de anos significava que várias gerações coexistiam ao mesmo tempo. Imagine um cenário onde um homem poderia conhecer seus filhos, netos, bisnetos e até descendentes muito mais distantes ao longo de sua vida. Isso criava um tipo de continuidade histórica que hoje é difícil de imaginar. A memória das primeiras histórias da humanidade não se perdia facilmente. Os relatos sobre a criação, sobre o Jardim do Éden, sobre os primeiros acontecimentos da história humana, poderiam ser transmitidos diretamente entre gerações que conviveram umas com as outras. Isso significa que o mundo antes do dilúvio não era apenas um lugar antigo. Era um mundo onde o passado ainda estava muito próximo, onde as histórias fundadoras da humanidade eram lembradas, contadas e preservadas entre famílias e comunidades. Com o crescimento da população, as pessoas começaram a se espalhar por diferentes regiões da Terra. Pequenos grupos familiares se transformaram em comunidades maiores. As comunidades começaram a se organizar. E pouco a pouco, aquilo que chamamos de civilização começava a ganhar forma. A Bíblia menciona alguns detalhes que revelam como a vida humana estava evoluindo naquele tempo. Alguns se tornaram criadores de rebanhos, cuidando de animais e desenvolvendo técnicas para sustentar suas famílias. Outros começaram a trabalhar com metais, moldando ferramentas e objetos que facilitavam o trabalho cotidiano. Também surgiram pessoas dedicadas à música, criando instrumentos e expressando cultura de maneiras que iam além da simples sobrevivência. Esses pequenos detalhes são importantes porque mostram que aquele mundo estava em pleno desenvolvimento. Não era uma humanidade parada no tempo. Era uma sociedade em crescimento, experimentando novas formas de viver, construir e se relacionar. E quando pensamos nisso com calma, começamos a imaginar como esse mundo poderia ter se tornado vibrante e cheio de movimento. Pessoas caminhando por caminhos de terra, entre comunidades, campos cultivados, se estendendo ao redor das habitações, crianças correndo entre tendas e casas simples, enquanto os adultos trabalhavam na terra ou cuidavam dos rebanhos. Era um mundo cheio de atividade, cheio de vida. Mas, ao mesmo tempo, esse crescimento humano também trazia novos desafios. Quanto mais pessoas existiam, mais complexas se tornavam as relações entre elas. Novas decisões precisavam ser tomadas. Novos caminhos eram escolhidos. E cada geração começava a influenciar a direção da próxima. Esse é um dos aspectos mais fascinantes das histórias da Bíblia, porque elas não mostram apenas acontecimentos isolados, elas mostram processos, mostram como pequenas escolhas, repetidas ao longo do tempo, podem moldar o destino de uma sociedade inteira. E enquanto a humanidade se expandia por esse mundo antigo, algo muito profundo começava a acontecer dentro do coração humano. A Bíblia sugere que, aos poucos, o foco das pessoas começou a mudar. Em vez de viverem alinhadas com os caminhos de Deus, muitas começaram a seguir seus próprios desejos, suas próprias ambições e suas próprias vontades. No início, talvez essas mudanças parecessem pequenas, imperceptíveis, coisas que ninguém imaginaria que poderiam alterar o rumo da história. Mas quando observamos os relatos bíblicos, percebemos que essas transformações começaram a se acumular geração após geração. E isso cria uma tensão silenciosa na narrativa. Porque enquanto o mundo antes do dilúvio parecia crescer em número, cultura e desenvolvimento, algo dentro da humanidade começava a caminhar em uma direção completamente diferente daquilo que Deus havia planejado no início. Era como se duas histórias estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, o avanço da civilização humana. Por outro, uma mudança profunda no comportamento e nas escolhas das pessoas.
E é justamente nesse ponto da história bíblica que começamos a perceber que aquele mundo antigo, cheio de vida e crescimento, também estava se aproximando de um momento de transformação que ninguém poderia imaginar. Mas para entender como essa mudança começou a ganhar força, precisamos olhar com mais atenção para algo que se espalhou lentamente entre as pessoas daquele tempo. Algo que a própria Bíblia descreve como um crescimento silencioso da maldade dentro da humanidade. Conforme a humanidade continuava a se expandir por esse mundo antigo, algo começava a acontecer que o texto bíblico descreve de forma surpreendentemente direta. O livro de Gênesis diz que, com o passar das gerações, a maldade começou a crescer sobre a terra. Essa afirmação parece simples à primeira vista, mas quando paramos para refletir sobre ela, percebemos o peso que essas palavras carregam. Imagine aquele mundo que acabamos de visualizar. Campos férteis, comunidades se formando, famílias crescendo, culturas surgindo e habilidades sendo transmitidas entre gerações. À primeira vista, tudo parecia estar evoluindo. A humanidade estava se desenvolvendo, aprendendo, construindo e ocupando a terra. Mas, ao mesmo tempo, algo mais profundo estava acontecendo dentro das pessoas. O relato bíblico sugere que, pouco a pouco, as escolhas humanas começaram a se afastar do caminho que Deus havia estabelecido desde a criação. Não foi uma mudança repentina. Não aconteceu de um dia para o outro. Foi algo gradual, silencioso, quase imperceptível no início. É assim que muitas transformações na história humana acontecem. Primeiro surgem pequenas decisões, pequenos desvios, atitudes que parecem insignificantes quando vistas isoladamente. Mas quando essas atitudes começam a se repetir, geração após geração, elas acabam moldando a cultura inteira de uma sociedade. E foi exatamente isso que começou a acontecer naquele mundo antes do dilúvio. As Escrituras descrevem que os pensamentos das pessoas começaram a se inclinar cada vez mais para aquilo que não refletia mais o propósito original de Deus. Em vez de viverem em harmonia com a criação e com os princípios divinos, muitos passaram a viver guiados apenas pelos próprios desejos. Isso começou a afetar a forma como as pessoas se tratavam, a forma como lidavam com o poder, a forma como tomavam decisões. E pouco a pouco, aquilo que começou como pequenos desvios passou a transformar o ambiente moral de todo aquele mundo. O texto bíblico usa uma expressão muito forte ao falar desse período. Ele diz que a terra se encheu de violência. Essa frase nos faz imaginar um cenário muito diferente daquele mundo inicial, cheio de harmonia. Conflitos começaram a surgir, disputas começaram a aparecer, pessoas usando força para impor suas vontades, relações humanas se tornando cada vez mais difíceis. E quando pensamos nisso com calma, percebemos que esse é um ponto muito importante da narrativa bíblica. Porque o problema daquele mundo não era apenas externo, não era apenas social. O problema estava no interior das pessoas, no coração humano. Esse detalhe muda completamente a forma como entendemos a história do dilúvio. Porque o dilúvio não surge simplesmente como um evento natural ou um desastre repentino. Ele aparece dentro do relato bíblico como uma resposta a uma transformação profunda que estava acontecendo dentro da humanidade. Mas naquele momento, as pessoas que viviam nesse mundo provavelmente não tinham consciência do que estava acontecendo. Elas continuavam vivendo suas rotinas, continuavam trabalhando, construindo, formando famílias e ocupando a terra. Para muitas delas, a vida parecia seguir normalmente. Essa é uma das partes mais impressionantes dessa história. Porque enquanto o mundo antes do dilúvio parecia continuar seu curso natural, algo muito mais profundo estava se acumulando nos bastidores da história humana.
E é exatamente nesse ponto da narrativa bíblica que começamos a perceber que aquele mundo estava entrando em uma fase ainda mais complexa. As Escrituras passam a mencionar acontecimentos e situações que levantam novas perguntas e novos mistérios sobre aquele período. Alguns desses relatos são breves, quase enigmáticos, mas carregam implicações enormes para entender como aquele mundo estava se transformando. E para compreender melhor esse cenário, precisamos olhar mais de perto para um momento específico descrito no livro de Gênesis. Um momento que muitos estudiosos da Bíblia consideram um dos trechos mais misteriosos de toda a narrativa sobre o mundo antes do dilúvio. Se essa parte da história já despertou alguma reflexão em você sobre o estado do coração humano e o mundo antes do dilúvio, uma forma simples de registrar isso é comentar a frase: "A Bíblia revela mais do que eu imaginava". Muitas pessoas que acompanham estudos bíblicos gostam de marcar nos comentários quando percebem que uma história das Escrituras ganhou um significado mais profundo. Conforme continuamos explorando como era o mundo antes do dilúvio, chegamos a um dos trechos mais intrigantes de todo o livro de Gênesis. Um trecho que, ao longo dos séculos, tem despertado debates, interpretações e muita curiosidade entre estudiosos da Bíblia e leitores atentos das Escrituras. O texto bíblico menciona algo que, à primeira vista, parece enigmático. Ele diz que, naquele período antigo, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a Terra, surgiram acontecimentos que chamaram a atenção até mesmo dos escritores bíblicos. A narrativa menciona a existência de figuras poderosas, homens conhecidos por sua força e influência, descritos como guerreiros famosos da antiguidade. Esse detalhe é breve nas Escrituras, mas ele abre espaço para muitas perguntas. Quem eram essas pessoas? Como era a sociedade em que viviam? E por que o texto bíblico escolheu registrar esse detalhe justamente nesse momento da história humana? Quando olhamos para o contexto maior da narrativa, percebemos que o mundo antes do dilúvio estava passando por uma transformação intensa. A humanidade crescia rapidamente. As comunidades se tornavam maiores. A convivência entre diferentes grupos humanos criava novas dinâmicas sociais. E com o crescimento da população, o poder também começou a surgir como um elemento importante dentro dessas sociedades. Algumas pessoas começaram a se destacar. Alguns indivíduos passaram a exercer influência sobre outros. Alguns se tornaram conhecidos por sua força, por sua liderança ou por sua capacidade de dominar territórios e estabelecer autoridade. Esse tipo de transformação social acontece em praticamente todas as civilizações humanas. À medida que as sociedades crescem, novas estruturas de poder começam a surgir, líderes aparecem, guerreiros se tornam famosos, certos nomes passam a ser lembrados pelas gerações seguintes. Mas quando o livro de Gênesis menciona essas figuras dentro da história do mundo antes do dilúvio, ele parece fazer isso com um propósito muito específico, porque esse detalhe aparece justamente no meio de uma narrativa que está descrevendo o crescimento da maldade sobre a Terra. E isso cria uma tensão muito interessante na história bíblica. Por um lado, a humanidade estava se tornando mais organizada, mais desenvolvida, mais estruturada. Por outro lado, o texto bíblico indica que o coração humano estava se afastando cada vez mais dos caminhos de Deus. Essa combinação, crescimento de poder humano e afastamento espiritual, muitas vezes gera consequências profundas na história das civilizações. E é exatamente isso que o relato bíblico começa a sugerir sobre aquele período. À medida que algumas pessoas acumulavam poder, influência e reconhecimento, a sociedade como um todo parecia caminhar em uma direção cada vez mais distante do propósito original.
estabelecido por Deus desde a criação. Esse detalhe é importante porque ele nos ajuda a entender que o mundo antes do dilúvio não era apenas um cenário de crescimento populacional. Era um ambiente onde as escolhas humanas estavam moldando a cultura, os valores e o comportamento de toda a sociedade. E quando pensamos nisso com atenção, percebemos que as histórias da Bíblia muitas vezes funcionam como espelhos da própria condição humana. Elas mostram como decisões coletivas podem transformar o destino de uma geração inteira. Enquanto esse mundo antigo continuava seu caminho, com cidades surgindo, comunidades crescendo e pessoas buscando poder e reconhecimento, algo muito mais profundo estava sendo observado do alto. O texto bíblico diz que Deus via o que estava acontecendo na terra. Essa observação muda completamente a perspectiva da narrativa, porque agora a história não está sendo vista apenas do ponto de vista humano. Ela também passa a ser vista a partir da perspectiva divina. E é exatamente nesse momento que o livro de Gênesis começa a revelar algo que torna essa história ainda mais impactante. O texto afirma que Deus começou a observar atentamente o comportamento da humanidade e aquilo que estava se formando no coração das pessoas. E o que ele viu naquele mundo antigo levantou uma questão profunda que mudaria completamente o rumo da história humana. Se essa parte da história bíblica já fez você perceber que o mundo antes do dilúvio era muito mais complexo do que normalmente imaginamos, você pode registrar essa descoberta comentando a frase: "A história da Bíblia é mais profunda do que parece". Esse tipo de reflexão ajuda outras pessoas que estão assistindo a perceberem que esses relatos carregam muito mais significado do que apenas eventos antigos. Quando a narrativa bíblica chega a esse ponto da história, algo começa a se tornar ainda mais intenso. O livro de Gênesis descreve que Deus observava o que estava acontecendo naquele mundo antigo. Não apenas os acontecimentos externos, mas principalmente aquilo que estava acontecendo dentro das pessoas. E o que o texto revela nesse momento é uma das afirmações mais profundas de toda a Bíblia sobre a condição humana. As Escrituras dizem que Deus viu que a maldade do ser humano havia se multiplicado sobre a terra e que os pensamentos do coração humano se inclinavam continuamente para aquilo que era mal. Essa frase carrega um peso enorme quando paramos para refletir sobre ela, porque ela não fala apenas de ações isoladas, nem de erros pontuais. Ela fala de uma inclinação constante do coração humano. Isso significa que o problema daquele mundo não era apenas social, político ou cultural. O problema estava na raiz das decisões humanas. Estava no interior das pessoas. Imagine por um momento como esse cenário poderia se manifestar no cotidiano daquele mundo antes do dilúvio. Comunidades crescendo, rapidamente disputas surgindo entre grupos, ambições se tornando mais fortes do que princípios, pessoas buscando poder, influência e controle sobre outras. A violência mencionada nas Escrituras provavelmente não era um evento raro. Ela se tornava parte da realidade daquele mundo. Quando olhamos para a história das civilizações humanas, percebemos que esse tipo de transformação muitas vezes acontece de forma gradual. Primeiro, surgem pequenas rivalidades. Depois, conflitos maiores. Depois, estruturas de poder que começam a dominar comunidades inteiras. E o relato bíblico sugere que algo assim estava acontecendo naquele período. A humanidade que havia começado com a beleza da criação e com a harmonia do Jardim do Éden, agora caminhava por um caminho muito diferente. A cada geração, escolhas eram feitas, e essas escolhas estavam moldando a direção daquela sociedade. É importante lembrar que o mundo antes do dilúvio não era um lugar pequeno ou simples.
Era um mundo cheio de pessoas, cheio de histórias acontecendo ao mesmo tempo. Famílias se multiplicando, cidades se formando, culturas surgindo. Mas dentro desse crescimento, também se espalhava algo que o texto bíblico descreve de forma muito clara: corrupção moral. A palavra corrupção, nesse contexto bíblico, não se refere apenas a erros individuais. Ela descreve uma sociedade inteira que começa a se afastar do propósito de Deus. Valores sendo abandonados, relações humanas sendo distorcidas, o poder sendo usado para dominar, em vez de proteger. E quando pensamos nisso com calma, percebemos que essa parte da narrativa bíblica não está apenas contando um evento antigo. Ela está mostrando um padrão que muitas vezes aparece ao longo da história humana. Sociedades podem crescer em conhecimento, tecnologia e organização, mas ainda assim se perder quando o coração humano se afasta dos princípios que sustentam a justiça, a compaixão e a verdade. O texto bíblico chega a dizer que Deus viu a terra e percebeu que ela estava corrompida e cheia de violência. Essa descrição cria uma imagem muito forte daquele mundo antigo. Um planeta onde a humanidade havia crescido em número e poder, mas ao mesmo tempo havia se distanciado profundamente daquilo que Deus havia planejado desde o início. Esse é um dos momentos mais dramáticos de toda a narrativa sobre o mundo antes do dilúvio. Porque agora não estamos apenas observando a história do ponto de vista humano. Estamos vendo a reação divina diante do que estava acontecendo. E essa reação é descrita nas Escrituras de uma forma extremamente emocional. O texto bíblico diz que Deus se entristeceu profundamente ao ver o que a humanidade havia se tornado. Essa é uma das poucas passagens na Bíblia onde a narrativa revela o coração de Deus, reagindo de forma tão direta à condição humana. Isso mostra que a história do dilúvio não começa com julgamento. Ela começa com tristeza. Tristeza ao ver aquilo que a criação havia se tornado. Tristeza ao observar que o potencial da humanidade estava sendo usado para caminhos que levavam à destruição. Mas mesmo nesse cenário de corrupção e violência crescente, o relato bíblico começa a sugerir que ainda existia algo diferente acontecendo em meio a toda aquela geração. Enquanto a maioria das pessoas seguia o fluxo daquele mundo corrompido, havia alguém vivendo de maneira diferente. Alguém cuja vida estava alinhada com Deus de uma forma que contrastava completamente com o restante daquela sociedade. E é justamente nesse ponto da narrativa que surge uma figura que mudaria completamente o rumo da história bíblica. Se essa parte da história já fez você perceber que o mundo antes do dilúvio não era apenas uma narrativa antiga, mas um retrato profundo da condição humana, você pode registrar esse momento comentando a frase: "A Bíblia revela o coração humano". Muitas pessoas que acompanham estudos bíblicos gostam de marcar nos comentários quando uma passagem das Escrituras passa a fazer ainda mais sentido. Em meio a esse cenário cada vez mais pesado que o livro de Gênesis descreve, onde a maldade havia se multiplicado e a violência começava a marcar profundamente o mundo antes do dilúvio, a narrativa bíblica apresenta um contraste surpreendente. Enquanto a maior parte da humanidade caminhava em uma direção distante de Deus, surge no texto uma figura que parece viver de maneira completamente diferente do restante da sociedade. O nome desse homem aparece de forma simples nas Escrituras, quase silenciosamente, como se fosse apenas mais um dentro das muitas gerações mencionadas no livro de Gênesis. Mas à medida que lemos com atenção, percebemos que há algo especial nele. O texto bíblico afirma que, naquele tempo em que a terra estava cheia de corrupção e violência, um homem se destacava por sua relação com Deus. Esse homem era descrito como alguém que andava com Deus. Essa expressão
pode parecer simples à primeira vista, mas ela carrega um significado profundo dentro do contexto das histórias da Bíblia. Andar com Deus não significa apenas acreditar em Deus. Significa viver de uma forma que reflete confiança, obediência e alinhamento com os caminhos divinos, mesmo quando o mundo ao redor segue em outra direção. E é exatamente isso que torna esse personagem tão intrigante dentro da narrativa do mundo antes do dilúvio. Imagine viver em uma sociedade onde a maioria das pessoas está tomando decisões que refletem egoísmo, violência e afastamento espiritual. Imagine crescer em um ambiente onde os valores coletivos estão sendo moldados por escolhas que pouco a pouco se distanciam do propósito de Deus. Ainda assim, esse homem escolheu caminhar de maneira diferente. Isso por si só já levanta muitas perguntas. Como ele manteve essa postura em um mundo que parecia caminhar para o caos? Como era a vida cotidiana desse homem em meio a uma geração que estava se afastando cada vez mais de Deus? Essas perguntas tornam a narrativa ainda mais fascinante. Porque o livro de Gênesis não descreve esse personagem como alguém isolado em uma montanha distante ou vivendo completamente separado da sociedade. Pelo contrário, ele vivia naquele mesmo mundo, caminhava pelas mesmas terras, convivia com as mesmas pessoas, mas algo dentro dele era diferente. A Bíblia diz que ele era justo em sua geração. Essa frase é muito poderosa quando entendemos o contexto em que ela aparece. Porque ela não significa que esse homem era perfeito. Significa que, dentro de um mundo cheio de corrupção, suas escolhas estavam alinhadas com aquilo que Deus considerava correto. Enquanto muitos estavam seguindo seus próprios caminhos, ele escolhia seguir os caminhos de Deus. Enquanto a sociedade ao redor se tornava cada vez mais violenta, ele preservava uma forma diferente de viver. E isso revela algo muito interessante sobre as histórias da Bíblia. Mesmo quando o cenário parece completamente dominado pela maldade, o texto bíblico frequentemente destaca indivíduos que escolhem viver de forma diferente. Essas pessoas se tornam pontos de luz em meio à escuridão da narrativa. No caso do mundo antes do dilúvio, esse contraste se torna ainda mais significativo, porque agora a história começa a mostrar que, embora a humanidade estivesse caminhando em uma direção perigosa, ainda existia alguém cuja vida refletia algo diferente. Alguém que chamava a atenção de Deus. Esse detalhe muda completamente o rumo da narrativa. Porque até esse momento, a história vinha mostrando o crescimento da população, o desenvolvimento da civilização e o aumento da corrupção humana. Agora surge uma nova dimensão na narrativa. A ideia de que Deus não apenas observava a humanidade como um todo, mas também percebia aqueles que escolhiam viver de forma diferente. E quando o texto bíblico menciona esse homem, ele também menciona algo que começa a apontar para um acontecimento muito maior que ainda estava por vir. O relato diz que Deus decidiu se comunicar com ele. Esse é um momento crucial dentro da história do dilúvio. Porque até aqui estamos observando o mundo antes do dilúvio como um cenário histórico e moral. Mas a partir desse ponto, a narrativa começa a se transformar em algo ainda mais dramático. Deus não apenas observa o estado da humanidade, ele começa a agir dentro da história. E é nesse momento que a história bíblica começa a revelar uma decisão que mudaria completamente o destino daquele mundo antigo. Uma decisão que envolvia julgamento, redenção e um plano que parecia impossível aos olhos humanos. Se essa parte da história já fez você perceber como as histórias da Bíblia revelam contrastes profundos entre o comportamento humano e os caminhos de Deus, uma forma simples de registrar isso é comentar a frase "ainda existe luz na história".
Muitas pessoas que estudam a palavra de Deus gostam de marcar nos comentários quando percebem esses momentos de contraste nas narrativas bíblicas. Quando a narrativa bíblica chega a esse ponto, algo muito importante começa a acontecer. Até aqui, observamos como era o mundo antes do dilúvio. Vimos a expansão da humanidade, o crescimento das civilizações antigas, o surgimento de estruturas sociais e também o aumento da corrupção e da violência sobre a Terra. Mas agora, a história começa a entrar em um momento decisivo, porque o texto bíblico nos mostra que Deus não apenas observava o comportamento humano, ele também respondia àquilo que via. E essa resposta começa a aparecer de forma muito clara no livro de Gênesis. As Escrituras dizem que Deus decidiu agir diante do estado em que o mundo havia se tornado. A humanidade, que havia sido criada com propósito, beleza e potencial, agora estava caminhando por um caminho completamente diferente daquele que havia sido estabelecido desde o início da criação. Essa parte da história carrega uma carga emocional muito forte dentro da narrativa bíblica. O texto descreve que Deus se entristeceu ao ver aquilo que a humanidade havia se tornado. Isso revela algo profundo sobre a forma como a Bíblia apresenta o relacionamento entre Deus e as pessoas. Não se trata apenas de um observador distante olhando para o mundo de forma fria. A narrativa mostra um Deus que se importa profundamente com aquilo que acontece com sua criação. Imagine por um momento aquele mundo antigo, cidades surgindo, comunidades crescendo, pessoas trabalhando na terra, cuidando de seus rebanhos, construindo suas casas e vivendo suas rotinas. À primeira vista, parecia um mundo cheio de vida, um mundo cheio de atividade humana. Mas, ao mesmo tempo, por trás dessa aparência de normalidade, havia algo que estava profundamente quebrado. A violência mencionada no texto bíblico não era apenas um detalhe isolado. Ela havia se tornado parte da realidade daquele mundo. Relações humanas, marcadas por disputas, egoísmo e dominação, começavam a se espalhar por toda a sociedade. O coração humano estava cada vez mais distante do propósito original da criação. E quando o livro de Gênesis descreve que Deus observava tudo isso, a narrativa começa a construir uma tensão que cresce lentamente. Porque agora sabemos que algo está prestes a acontecer. O mundo antes do dilúvio estava chegando a um ponto crítico na história bíblica. Mas dentro desse cenário, ainda existia aquele contraste que vimos anteriormente. Em meio a uma geração marcada pela corrupção e pela violência, havia um homem cuja vida estava alinhada com Deus. Um homem cuja história começava a ganhar um papel central dentro da narrativa. Esse detalhe muda completamente o rumo da história. Porque quando Deus decide agir diante da condição da humanidade, Ele também decide preservar algo dentro daquela criação, algo que representava a possibilidade de um novo começo. E é nesse momento que o texto bíblico revela uma das decisões mais marcantes de toda a narrativa das Escrituras. Deus escolhe falar diretamente com aquele homem. Esse momento é um dos mais impressionantes da história do dilúvio. Imagine viver em um mundo onde a maioria das pessoas segue sua vida normalmente, sem perceber que algo gigantesco está prestes a acontecer. E então, de repente, receber uma mensagem divina que revela que a história da humanidade está prestes a entrar em um novo capítulo. Essa conversa mudaria completamente o destino daquele homem, de sua família e, de certa forma, de toda a humanidade. Porque o que Deus estava prestes a revelar não era apenas um aviso, era um plano. Um plano que parecia impossível aos olhos humanos. Um plano que exigiria fé, coragem e uma confiança absoluta na palavra de Deus. Enquanto o restante do mundo continuava vivendo sua rotina, sem imaginar o que estava por vir,
Algo começava a se desenrolar nos bastidores da história bíblica. Algo que envolveria uma construção gigantesca, um evento que mudaria o planeta e um capítulo das Escrituras que atravessaria gerações até chegar aos dias de hoje. E é exatamente aqui que a narrativa sobre o mundo antes do dilúvio começa a se conectar com uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a história da Arca. Se essa parte da narrativa já fez você perceber como as histórias da Bíblia revelam momentos decisivos na relação entre Deus e a humanidade, você pode registrar esse momento escrevendo nos comentários a frase: "A história está se revelando". Muitas pessoas que acompanham estudos bíblicos gostam de marcar nos comentários quando percebem que a narrativa está chegando em um ponto importante. Quando a narrativa bíblica chega a esse ponto, a história começa a ganhar uma intensidade ainda maior. O mundo antes do dilúvio, que até agora observamos se desenvolver ao longo das gerações, com suas civilizações surgindo, sua população crescendo e suas culturas se formando, estava prestes a entrar em um momento decisivo. E esse momento começa quando Deus decide revelar algo que mudaria completamente o rumo daquela geração. O texto bíblico descreve que Deus falou diretamente com aquele homem justo que vivia de maneira diferente em meio à corrupção de sua época. E o que Deus revelou a ele não era apenas uma advertência comum, era uma revelação sobre algo que nunca havia acontecido antes na história da humanidade. Deus anunciou que a terra seria julgada. Essa declaração, dentro do contexto da narrativa bíblica, é extremamente poderosa, porque até aquele momento o mundo continuava vivendo sua rotina normalmente. As pessoas acordavam todos os dias, trabalhavam na terra, cuidavam de seus animais, construíam suas casas e continuavam suas vidas sem imaginar que algo gigantesco estava prestes a acontecer. É interessante imaginar como aquele mundo parecia aos olhos de quem vivia nele. Provavelmente, para a maioria das pessoas, a vida parecia seguir como sempre. As gerações anteriores haviam vivido longos anos. A Terra parecia continuar produzindo e a humanidade continuava se expandindo. Mas agora, algo diferente estava sendo anunciado. Deus revelou que o estado da humanidade havia chegado a um ponto em que aquela geração não poderia continuar da mesma forma. A violência havia se espalhado pela terra. A corrupção havia se enraizado nas escolhas humanas. E o mundo que havia sido criado com propósito, agora estava completamente distorcido. Mas junto com essa revelação, também aparece um detalhe fundamental dentro da história bíblica. Deus não apenas anuncia julgamento, ele também revela um plano. Esse plano envolveria algo que até aquele momento provavelmente parecia impossível para qualquer pessoa que ouvisse falar dele. Deus ordena que aquele homem construa algo enorme, uma estrutura gigantesca feita de madeira, algo que levaria anos de trabalho e exigiria uma confiança absoluta na palavra de Deus. Algo que, para quem observasse de fora, poderia parecer estranho, incompreensível ou até absurdo. Imagine por um momento o impacto dessa instrução. Um homem vivendo em um mundo onde nunca havia ocorrido algo como o dilúvio, recebendo a missão de construir uma embarcação gigantesca em terra firme. Uma construção tão grande que chamaria a atenção de todos ao redor. Isso nos faz imaginar como as pessoas daquela época reagiriam ao ver algo assim acontecendo. Provavelmente muitos teriam rido. Outros poderiam ter considerado aquilo um exagero. Alguns talvez tenham ignorado completamente. Mas enquanto o restante do mundo continuava vivendo sua rotina, sem perceber o que estava sendo preparado, aquele homem começou a agir com base naquilo que havia ouvido de Deus. Esse é um dos aspectos mais impressionantes das histórias da Bíblia. A fé, muitas vezes, se manifesta antes que qualquer evidência visível apareça, antes que o céu mude, antes que o mundo perceba que algo está acontecendo.
A construção daquela estrutura começaria a se tornar um sinal silencioso no meio daquele mundo antigo. Um sinal de que algo estava sendo preparado. E enquanto as gerações continuavam vivendo suas vidas normalmente, enquanto o mundo antes do dilúvio parecia seguir seu curso natural, uma obra gigantesca começava a surgir pouco a pouco. Uma obra que levaria anos, uma obra que exigiria perseverança, uma obra que representava a confiança de um homem na palavra de Deus. E é nesse ponto que a narrativa começa a nos aproximar ainda mais de uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. Porque a construção dessa estrutura não era apenas uma tarefa de engenharia ou trabalho manual. Ela era parte de algo muito maior. Algo que envolveria não apenas uma família, mas toda a criação. Se essa parte da história já fez você perceber como os relatos bíblicos revelam decisões que mudam completamente o rumo da história, você pode marcar esse momento comentando a frase "Estou acompanhando essa história". Muitas pessoas que assistem estudos sobre as histórias da Bíblia gostam de registrar nos comentários quando percebem que a narrativa está entrando em um momento decisivo. Enquanto aquela ordem divina começava a tomar forma na vida daquele homem justo, o mundo ao redor continuava exatamente como sempre havia sido. Esse é um dos detalhes mais impressionantes quando pensamos na história do mundo antes do dilúvio. Nada parecia indicar que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O céu continuava claro, as estações seguiam seu ritmo natural. As pessoas continuavam trabalhando, construindo, negociando, formando famílias e seguindo suas rotinas diárias. Para a maioria da humanidade, a vida parecia absolutamente normal. É justamente isso que torna essa parte da narrativa bíblica tão poderosa. Porque enquanto o restante do mundo seguia sua rotina sem perceber o que estava sendo preparado, algo completamente diferente começava a acontecer em silêncio. Uma construção gigantesca começava a surgir lentamente na paisagem daquele mundo antigo. Imagine a cena por um momento. Em meio às planícies e às terras onde as comunidades humanas se espalhavam, uma estrutura enorme começava a ser construída. Madeira sendo cortada, troncos sendo transportados, vigas sendo posicionadas. Um trabalho que provavelmente exigia esforço constante, dias longos de dedicação e uma perseverança que poucas pessoas conseguiriam manter. A construção daquilo que mais tarde seria conhecido como a Arca não foi algo rápido, não foi algo simples. Foi um processo que provavelmente levou muitos anos de trabalho. E durante todo esse tempo, o mundo continuava observando. As pessoas que viviam ao redor provavelmente viam aquela estrutura crescendo pouco a pouco. Talvez passassem pelo local e se perguntassem o que exatamente estava sendo construído. Talvez alguns zombassem da ideia. Talvez outros simplesmente ignorassem. Esse detalhe aparece em outras passagens das Escrituras que sugerem que a geração daquele tempo não levou a sério aquilo que estava acontecendo. Para muitos, aquilo parecia apenas mais uma construção estranha, algo incomum, mas não algo que mudaria o destino da humanidade. E isso nos leva a refletir sobre algo muito profundo dentro da história bíblica. Muitas vezes, os maiores acontecimentos começam de forma silenciosa, sem sinais dramáticos no início, sem alertas visíveis para todos. Apenas pequenas ações acontecendo no tempo certo, no lugar certo, conduzidas por pessoas que decidiram confiar em Deus, mesmo quando o restante do mundo não entendia o que estava acontecendo. Enquanto a humanidade continuava vivendo sua rotina naquele mundo antes do dilúvio, aquele homem continuava trabalhando. Cada tábua posicionada, cada parte da estrutura sendo montada, cada etapa concluída, representava mais um passo
dentro de um plano muito maior do que qualquer pessoa ao redor poderia imaginar. A própria arca começava a se tornar um símbolo silencioso naquele cenário, um sinal visível de que algo estava sendo preparado, mas ao mesmo tempo também um sinal que poucos estavam dispostos a interpretar, porque aceitar o significado daquela construção exigiria reconhecer algo que muitas pessoas preferiam ignorar, que o estado do mundo havia chegado a um ponto crítico. Enquanto isso, o tempo continuava passando. Gerações seguiam vivendo. A civilização daquele período continuava funcionando normalmente. E esse contraste entre a rotina do mundo e aquilo que estava sendo preparado nos bastidores da história torna essa narrativa ainda mais impressionante. Porque o momento em que o dilúvio aconteceria não chegaria com pequenos sinais graduais que todos perceberiam imediatamente. Ele chegaria depois de um longo período em que tudo parecia continuar exatamente igual. E é exatamente por isso que essa história continua despertando tantas reflexões até hoje. Ela nos lembra que muitas vezes a história humana segue seu curso sem perceber os sinais que estão diante de seus próprios olhos. Se essa parte da narrativa sobre o mundo antes do dilúvio e a construção da arca já fez você imaginar esse cenário de uma forma diferente, uma forma simples de registrar isso aqui no vídeo é escrever nos comentários a frase "Estou vendo essa história de outra forma". Muitas pessoas que acompanham estudos sobre as histórias da Bíblia gostam de marcar nos comentários quando um detalhe da narrativa passa a fazer ainda mais sentido. E enquanto o mundo continuava vivendo sua rotina aparentemente normal, enquanto aquela estrutura gigantesca já se erguia como um sinal silencioso no meio da paisagem, algo começou a acontecer que mudaria completamente o rumo daquela geração. Algo que ninguém poderia controlar, algo que começaria de forma quase imperceptível, mas que rapidamente transformaria o planeta inteiro. E, então, chegamos a um momento da narrativa bíblica que muda completamente a forma como olhamos para o mundo antes do dilúvio. Durante anos, talvez décadas, aquela construção gigantesca havia crescido diante dos olhos das pessoas. A arca estava ali, visível, concreta, ocupando espaço na paisagem daquele mundo antigo. Mas mesmo assim, para a maioria da humanidade, ela continuava sendo apenas uma construção estranha. As pessoas continuavam vivendo suas vidas normalmente. Famílias se formavam, crianças nasciam, comunidades cresciam. O comércio, o trabalho e a rotina cotidiana seguiam seu fluxo como sempre haviam seguido. Esse é um dos detalhes mais impressionantes quando refletimos sobre as histórias da Bíblia. Muitas vezes, os acontecimentos que mudam completamente o rumo da história surgem em momentos em que tudo parece absolutamente normal. E foi exatamente isso que aconteceu naquele período. O mundo antes do dilúvio estava vivendo seus últimos dias sem perceber. As Escrituras sugerem que as pessoas daquela geração estavam completamente envolvidas em suas rotinas diárias. Trabalhavam, comiam, celebravam, se casavam, construíam suas vidas. Para elas, o amanhã parecia garantido. Nada indicava que aquele mundo inteiro estava prestes a enfrentar um evento que mudaria a história da Terra. Mas enquanto isso acontecia, algo silencioso começou a se aproximar. Não começou com um grande anúncio visível para todos. Não começou com sinais dramáticos no céu que imediatamente despertassem a atenção de toda a humanidade. Começou de forma quase imperceptível. Talvez uma mudança no vento, talvez nuvens se formando no horizonte, talvez algo que, naquele primeiro momento, não parecia muito diferente de qualquer outro dia. E é exatamente esse detalhe que torna essa história tão marcante dentro das Escrituras. Porque quando o momento finalmente chegou, ele encontrou uma humanidade que não estava preparada para aquilo que estava prestes a acontecer, enquanto a arca já estava
pronta, enquanto o plano de Deus já estava em movimento, enquanto aquele homem e sua família haviam seguido cada instrução recebida. O restante do mundo continuava vivendo como se nada fosse acontecer. Esse contraste cria uma das imagens mais fortes de toda a narrativa bíblica. De um lado, um pequeno grupo de pessoas que havia confiado na palavra de Deus, mesmo quando tudo parecia estranho ou incompreensível. Do outro lado, uma humanidade inteira que continuava ignorando os sinais ao seu redor. Quando refletimos sobre o mundo antes do dilúvio, percebemos que essa história não fala apenas sobre um evento natural ou sobre um desastre antigo. Ela fala sobre escolhas humanas, sobre a forma como as pessoas respondem ou deixam de responder às mensagens que recebem. A arca que havia sido construída ao longo de tantos anos agora estava pronta. Cada detalhe havia sido preparado, cada instrução havia sido seguida, e aquilo que parecia impossível no início agora estava diante de todos como uma realidade. Mas mesmo com essa estrutura gigantesca diante dos olhos, muitos ainda não percebiam o significado do que estava acontecendo. Talvez alguns passassem por ali e vissem apenas madeira e construção. Talvez outros simplesmente ignorassem. Talvez muitos nem sequer imaginassem que aquela arca representava algo muito maior do que uma simples embarcação. Ela representava um momento decisivo na história da humanidade. E enquanto o mundo continuava vivendo sua rotina, algo começava a acontecer que mudaria completamente o destino daquela geração. Se essa jornada pela história do mundo antes do dilúvio fez você perceber como as narrativas bíblicas carregam reflexões profundas sobre a humanidade e sobre as escolhas que moldam o destino das gerações, você pode marcar esse momento escrevendo nos comentários a frase "Agora eu entendo essa história". Muitas pessoas que acompanham estudos sobre as histórias da Bíblia gostam de registrar nos comentários quando uma narrativa passa a fazer ainda mais sentido para elas. Mas a partir desse ponto da história bíblica, tudo começa a mudar de forma rápida e intensa. O mundo que parecia estável, que parecia seguir seu curso natural por gerações, estava prestes a enfrentar um acontecimento que transformaria completamente o planeta. E para entender como esse momento aconteceu, precisamos observar com atenção o que começou a ocorrer logo depois que aquela arca finalmente ficou pronta. Se você chegou até aqui acompanhando cada detalhe dessa jornada para entender como era o mundo antes do dilúvio, talvez tenha percebido algo importante. Essa história bíblica não é apenas sobre um evento antigo registrado nas Escrituras. Ela revela algo muito mais profundo sobre a humanidade, sobre as escolhas que as pessoas fazem e sobre como Deus observa cada geração ao longo da história. O mundo antes do dilúvio parecia forte, desenvolvido e cheio de vida. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia mostra que o coração humano estava se afastando cada vez mais do propósito de Deus. E é justamente por isso que essas histórias continuam sendo estudadas até hoje. Porque elas não falam apenas sobre o passado, elas nos fazem refletir sobre o presente. Se essa história falou com você de alguma forma, se alguma parte dessa narrativa bíblica fez você pensar ou sentir algo diferente enquanto assistia, então eu quero te convidar a fazer algo simples agora. Vá até os comentários e escreva exatamente esta frase: "Eu quero entender mais a Bíblia". Essa pequena frase ajuda a mostrar quantas pessoas estão aqui buscando compreender melhor as histórias da Bíblia, os mistérios das Escrituras e o significado espiritual por trás desses relatos. E se você gosta desse tipo de conteúdo que mergulha profundamente nas histórias bíblicas, no contexto do Antigo Testamento e nos acontecimentos que moldaram a história da fé, então já aproveita agora para se inscrever no canal.
especialmente se você sentiu algo diferente enquanto assistia esse vídeo ou se chegou até aqui acompanhando toda essa narrativa. Aqui no canal, nós exploramos detalhes da Bíblia que muitas vezes passam despercebidos. Revelamos curiosidades bíblicas, analisamos acontecimentos históricos das Escrituras e conectamos essas histórias com reflexões que continuam relevantes até hoje. Também não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e começa a recomendar esse estudo bíblico para mais pessoas que também querem entender melhor a palavra de Deus. E agora, presta atenção no que está aparecendo na sua tela. Tem um próximo vídeo recomendado, onde continuamos explorando outro tema fascinante das histórias da Bíblia. Se você gostou de descobrir como era o mundo antes do dilúvio, tenho certeza de que o próximo vídeo vai abrir ainda mais a sua visão sobre acontecimentos impressionantes registrados nas Escrituras. Então clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e continue essa jornada para entender ainda mais os mistérios e as histórias profundas da Bíblia.